Olá pessoal, bom dia a todos, muita paz, muita luz. Dando sequência ao nosso bate-papo de seriado, né? Vamos falar sobre como viver em harmonia hoje. Né? Tem uma série de questões interessantes que nós precisamos entender. Né? Várias correntes espiritualistas no mundo, né? Em muitas questões, por exemplo, quando um discípulo vai para um mosteiro, todo mundo acha que é um ambiente de paz. Mas o mosteiro, é como vocês próprios perceberam ontem, não é um ambiente de paz, é um ambiente de conflito. Certo? Mas um conflito interno das pessoas. As pessoas estão em guerra com elas mesmas, né? Por não encontrar essa paz, por não encontrar essa felicidade, por buscar constantemente o nirvana, né? Buscar, e está sempre infeliz por não encontrar, né? Então, o filme que vocês assistiram ontem, né, e muitos textos indianos colocam essa questão, né, do sofrimento na busca. O próprio Buda, o próprio Siddhartha Gautama Buda, quando ele sai do palácio e entra naquele campo de mortificação da carne, aquele campo de penitências, passou 6 anos comendo merda, bosta, literalmente, como penitência. A pergunta é, será que realmente tudo isso é necessário para se atingir a iluminação? Será que esses métodos antigos de abandonar tudo, viver na floresta, é o melhor caminho? Ou é um caminho de sofrimento, é um caminho que pode ser evitado, pode ser feito de uma outra maneira? Né? Então, quando nós vamos para o taoísmo chinês, o taoísmo mais antigo, clássico, de Lao Tzu, Confúcio, vocês se lembram, quem assistiu, né, o seriado da Netflix, Marco Polo? Quando aparece o Sem Olhos. O Sem Olhos é um monge taoísta. E é muito interessante quando o Kublai Khan, né, vai oferecer vinho para ele. O Kublai Khan fala, puxa vida, né, você é um monge, então você não toma vinho. Ele falou, opa, não me confunda com aqueles carecas lá budistas, não. Você está entendendo quando ele fala, vocês não me confundam com aquele careca budista, não. Pode colocar o vinho para mim aí. Ou seja, a postura dele não é a postura dos budistas. Não é aquela postura de celibatário. Não é aquela postura de não posso isso, não posso aquilo. Você está me entendendo? É um modelo criado no budismo daquela sacerdotal. O sacerdote taoísta, né, ele é vegetariano, isso sim. No entanto, ele faz sexo, ele não é celibatário, não tem a necessidade. Ele não tem aquela prisão criada pelos budistas, por causa do fundamento da sua própria essência filosófica. E nós vamos entender aqui. Existem 2 maneiras, né, pela qual, né, se discute o caminho do espiritualista. Um é o caminho da ação. É o caminho do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é o caminho da ação. Você vai agir, você vai para a guerra, você vai fazer isso, você vai viver os conflitos, né? Você vai casar, você vai ter filhos, você vai ter tudo isso, para você viver toda essa experiência na jornada. E tem o princípio taoísta muito incompreendido no Ocidente, que se chama Wu Wei. É a base do pensamento taoísta isso. Então, chamado Wu Wei. Isso, na tradução, é agir pelo não agir. Tá? Né? É o caminho da inação. Por exemplo, eu quero chegar ao oceano. Esse é o meu objetivo. Tá? Então, o caminho da ação
Presta bem atenção, esse exemplo é muito importante. Ele traça uma linha reta para você chegar até o oceano. Só que nessa linha reta, você vai ter montanhas, vales, florestas, você vai ter muita dificuldade até você chegar no oceano. No entanto, esse é o caminho da ação. O cara vai, mete uma linha reta, tira, quebra no peito, floresta, e sobe lago, tem que nadar no rio para atravessar, certo? O Wu-Wei, o caminho taoísta, é aquele que ele acha um rio, como uma pequena balsa ou como uma folha, solta-se no rio e o rio conduz, fazendo 1000 voltas, tranquilamente, sem esforço nenhum, e ele chega no oceano. Entendeu? Então existem 2 caminhos, o caminho da ação, o caminho do conflito, o caminho do buscar constantemente, meditar 50 horas por dia. E aquele caminho onde você simplesmente compreende as leis que regem a natureza, que regem o tal, e deixa ser conduzido suavemente. Por isso que criaram o Tai Chi Chuan. Existem aquelas escolas de artes marciais, dura pra caramba, para arrebentar outro. E o mestre percebeu que o Tai Chi é tudo com a suavidade, com a leveza. Eles perceberam que toda vez que você é muito rígido, ele se quebra facilmente. O tenro e o mole não cede e não quebra. Então, por exemplo, numa tempestade, um coqueiro, ele se curva ao sabor do vento. Ele é flexível. Mas aquele que é rígido, ele se parte e quebra na primeira tempestade. O bambu também é assim. Então, da mesma maneira, se você criar um caminho extremamente rígido para a sua jornada espiritual, como a gente vê na Índia, eu vou mostrar para vocês umas cenas hoje do festival indiano que existe, chamado Kumbh Mela. De 12 em 12 anos tem um festival na Índia, onde todas as seitas budistas, todas as seitas, né, budistas, todas as seitas yogis que existem nas montanhas, na floresta, eles vêm tudo para a cidade para se banhar no Ganges. E se junta de tudo quanto é linha de seita. E tem uma que são todos pelados. Tudo pelado. Imagine uns 10 mil, tudo peladão, né? Uma piroca solta para a rua, aquela beleza, né? A corrida deles é assim, pocotá. Tem a corrida das mulheres também, né? Também tem. Jesus Cristo. Ai. Então, como nós vimos ontem, nós vimos o caminho da ação. Aquele que busca, faz de tudo, todo esforço, todo sacrifício. Sacrifício para você atingir o Nirvana. E se percebia que ele fazia e não conseguia? E o Govinda, né? Seguiu o Buda durante toda a vida. O Govinda, ele só voltou para aquela porque o Buda morreu. O Buda morreu, certo? O Buda já era mais velho que ele, ele era muito jovem, quando foi discípulo do Buda, certo? E ele, quando encontrou Siddhartha no final do filme, estava velhinho, certo? Né? O Buda já tinha... Por isso que ele ficou sozinho novamente. Eu perdi meu mestre agora. Eu nunca fui treinado a seguir sozinho. Por isso que Siddhartha falou, não, fica comigo aqui no barco, né? Nós temos o maior de todos os mestres aqui, que é o rio. Por que o exemplo dele é o rio? Eu acabei de dar o exemplo do rio agora. Né? O rio está em todos os lugares, ao mesmo tempo, está no oceano, ele está no começo, na sua nascente, está na foz, e sempre está em movimento, né? E, né, ora ele está caudaloso, ora ele está suave,
né? Então, quando você aprende a ouvir o rio, né? Quando você aprende a, a escutar, porque o rio é a ordem natural das coisas, esse é o tal, esse é o princípio do tal, né? Por isso que o mestre falou assim, nosso mestre, quando ele deu um exemplo uma vez, numa pergunta dos alunos, né? Que ele fala que o sábio e o Tahiti, o caminho do Tahiti é exatamente uma ponte para atravessar o rio. Você nem molha os pés, né? Porque é o caminho suave, é o caminho tranquilo, não é o caminho austero, não é o caminho de sacrifício, né? Não posso pegar ninguém, não posso comer ninguém, sabe aquelas coisas, né? Tudo é pecado, né? Todas as proibições são repressões. Na verdade, você tem que vivenciar e compreender para transcender, certo? A transcendência está na compreensão das coisas, não na repressão. Quando você reprime uma coisa, ela volta dobrada. Sabe, a nossa mente, ela é extremamente... Aquilo que mais se proíbe, aquilo que mais você deseja. E aquilo que mais as pessoas fazem escondido. Entendeu? Então, tudo que se proíbe, cria-se um arquétipo na mente humana que é melhor, que é mais gostoso, que é isso, que é aquilo. Né? Então, nós precisamos entender o famoso processo do Wu-Wei, né? Que é conhecer, né? E o Tai Chi Chuan está baseado nesse princípio aqui, ó, né? O Tai Chi está baseado no princípio do Wu-Wei, do agir pelo não agir. É compreender, né? As leis da natureza, né? Para transcender. Uma vez perguntaram para o Osho se ele iria ensinar a fazer projeção astral consciente. O Osho não é dessa praia, né? Então, o que ele respondeu? Ele respondeu por discípulo a seguinte coisa: esse negócio de fazer projeção astral é você ficar acordado enquanto dorme? Eu disse, é isso mesmo. Então, mas espera aí. Não, você está dormindo aqui. Eu preciso acordar você primeiro aqui. Enquanto você não acordar aqui, como que você quer acordar do outro lado? Você é um androide, você é um robô, né? Você vive uma programação. Se torna uma topeira do outro lado, não vai adiantar nada. Então, primeiro eu vou treinar você acordar você aqui. Então, se eu acordar você aqui, fica fácil acordar lá. Então, a proposta dele é despertar. Mas aqui. É aquilo que eu falo para vocês todos, né? O androide, o ego, o sexo, toda a curva que você dá dormindo. Por que você está trabalhando? Por que você está querendo ganhar o primeiro lugar, ficar famoso? Essa jornada que você está fazendo é uma jornada de quem está dormindo. Certo? Não é uma jornada de quem está desperto, de quem está acordado. Ele está indo, ou seja, pelo caminho mais difícil. Ele está indo pelas montanhas, subindo. E existe um caminho muito mais fácil para se chegar onde você quer chegar. Então, aqui na vida. Né? Por exemplo, eu nunca vesti uma roupa diferente para me mostrar que eu sou diferente para qualquer pessoa. Eu nunca botei um traje de mestre, né? Um traje de um guru, turbante na cabeça, cabelão, igual o Osho genérico, né, Léo? Não, não vai falar nome, não. Não fala nomes assim, porque a gente está filmando. Nós não podemos criticar o trabalho de ninguém, né? Mas assim, por exemplo, será que é necessário eu vestir uma roupa daquilo que eu não sou? É outro rótulo? Criar um outro rótulo? Mais uma. Então,
Porque você veste muitas fantasias, né? Você vê, você vai lá em Roma, no Vaticano, você vê quando aqueles bispos se reúnem, com aqueles caras se reúnem, é puta pomposidade, aqueles puta traje, é toda aquela, né? Entendeu? Por isso que os franciscanos, né? Os franciscanos, eles seguem São Francisco de Assis, né? É uma sandália, aquele traje rústico. Mas é um traje também, né? É que na época do coiso, era a roupa que tinha, né? Na época de São Francisco, era a roupa que tinha, né? Era o material que tinha. É que sabe o que ela é? Será que é porque você falou que é compreendido no seguinte? É porque esse não agir, o que eu consigo entender é o seguinte, não é a inércia. Porque a inércia é o parado chegando, eu não fazendo nada que não chegando. É você vivenciar isso, mas a forma como você vivencia. Sim, por exemplo, você aqui. Não compreendido no silêncio, porque a gente o não agir é parado. É que tem que tomar cuidado, assim, ó. Ó, agir pelo não agir, ou seja, agir é desejo. Exatamente. Tá? O não agir é o não desejo, mas no não desejo existe muita ação. Exatamente, é isso que eu estou falando. É um jeito diferente de fazer a coisa. Não é inércia. Você vai chegar no mesmo lugar. Aquilo que eu falei para você, você chega no oceano, da mesma forma, mas de um jeito mais tranquilo, mais suave, mais light. O Tai Chi, ele é conhecido na China, né, como caminho suave. Você trabalha também, sem o agir. É taoísta. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida. Eu já falei muito quando toca essa música que esse é princípio taoísta, né? É porque no Ocidente, não agir significa inércia, não fazer nada, esperar que chegar a você. Aham. Não é isso que ele está falando. Você quer ver uma coisa? Eu vou mostrar uma coisa para vocês que significa não agir. E ela acontece sem você agir. Você não tem como. É a lei da natureza. Por exemplo, você fala, eu não quero envelhecer. Você vai começar a lutar contra. Aí você vai fazer plástica aqui, plástica ali, estica aqui. Está parecendo aquela mulher da Globo lá, né? Não pode dar risada que mexe o dedão do pé. Né? Aqueles movimentos voluntários. Ou seja, as pessoas vivem contra a lei, elas querem contrariar a lei. Ou seja, você tem que. Aí você sofre muito, porque você começa a chegar numa certa idade, você quer ser aquela de 20. Você quer ter o rosto da de 20, o corpo da de 20. E aí você está agindo contra a natureza, contra as leis. E você sofre. Né? Então, este é um dos grandes princípios do Tao, né? É perceber que cada momento da sua existência, né, a coisa está fluindo e você não contraria, e você entende, compreende, você aceita e experimenta. Você está entendendo? Isso é estar tranquilo. A vida age, a sabedoria vem naturalmente. Ela vem naturalmente, sem esforço.